Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós. Caros peregrinos, a Igreja celebra hoje a festa do evangelista São Marcos e, por isso, a própria palavra de Deus nos fala dele. Na primeira leitura, São Pedro fazia referência a São Marcos, a esse querido discípulo Marcos, que Pedro conhecia da atividade de evangelização da própria Igreja e conhecia profundamente porque o seu Evangelho, o Evangelho de São Marcos, recolhe fundamentalmente o testemunho de Pedro. Mas também o texto do Evangelho era o final do texto do Evangelho de São Marcos. Este que é o primeiro dos Evangelhos. E no final deste relato evangélico, São Marcos apresenta-nos aquela que é a missão que Jesus, ressuscitado, confia aos seus discípulos, aos seus seguidores. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus aparece e, antes de se elevar ao céu, deixa uma missão. Ide, ensinai, falai. Falar de quê? Da experiência que eles fizeram, dessa experiência do encontro com Cristo. Trata-se, de facto, desta última aparição de Jesus aos seus discípulos e, depois de ter falado, diz-nos o evangelista São Marcos, ele foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Há aqui toda uma pedagogia. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos, isto é, há várias aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos, de forma transitória, passageira, preparando-os para uma nova forma de presença. Uma presença que, paradoxalmente, depois da ascensão, se percebe na ausência física. Isto é, depois da ressurreição, Jesus aparece àqueles com quem viveu, com quem contactou naqueles anos de vida pública, para os ajudar a perceber que, de hora avante, a sua forma de presença será diferente. Será uma presença na ausência física. Nós não podemos ver Jesus como nos vemos uns aos outros. Não podemos encontrar Jesus Cristo como nos encontramos uns aos outros. Mas isto não significa que ele esteja ausente. Está presente de outra forma. E é desta pedagogia que nos fala o Evangelho. A Igreja nunca procurou disfarçar esta ausência física de Jesus. E por isso a Igreja nunca apresentou um sucessor de Jesus. Não faz sentido. Porquê? Porque Jesus continua presente. De outro modo,
de um modo diferente, mas presente nas nossas vidas. Portanto, não há um sucessor dele. Ele continua vivo, presente no meio de nós. Aliás, essa foi a sua promessa. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. E nós acreditamos que ele cumpre realmente esta promessa. Agora, é uma presença que escapa aos nossos sentidos. E todo este tempo pascal que estamos a viver é um permanente desafio a fazermos nós este ato de fé, de quem percebe que não vemos Jesus como nos vemos uns aos outros, mas isto não significa que ele não esteja presente. Porque ele continua a fazer-se presente de tantos modos. E nós podemos experimentar essa presença na oração, na celebração da nossa fé, na Eucaristia, como estamos a fazer agora, escutando a sua palavra, na relação uns com os outros. Quantas vezes aqueles com quem contactamos são para nós presença de Jesus Cristo, transparência de Jesus Cristo. Quantas vezes nós contactamos com pessoas que nos trazem paz, que nos dão alegria, e nós percebemos nessas pessoas essa presença de Cristo. É uma presença que escapa aos nossos sentidos, sem dúvida. E por isso o desafio permanente para nós cristãos é procurarmos este encontro com Jesus Cristo. Este encontro capaz de dar um sentido novo às nossas vidas. E esta dupla referência que o Evangelho hoje nos faz, à aparição de Cristo ressuscitado e à sua ascensão ao céu, aponta para o grande desafio permanente para nós cristãos. O desafio a procurarmos este encontro com Jesus Cristo. Porque Ele está vivo. Porque Ele está presente no meio de nós. E a este nível, a experiência de São Marcos é particularmente significativa. Porquê? Porque é muito semelhante à nossa. Nós temos sempre esta ilusão que se nós tivéssemos vivido com Jesus Cristo, tivéssemos estado com Ele nos caminhos da Palestina, então seríamos pessoas de uma fé muito mais forte, de um entusiasmo muito maior. Não tenhamos ilusões. A maior parte dos que viveram com Jesus Cristo disseram crucifica-o em Sexta-feira Santa. Portanto, não tenhamos essa ilusão. E reparemos, São Marcos não caminhou com Jesus Cristo, não o conheceu como os apóstolos, porque ele não era um dos apóstolos. Era um jovem nesse tempo. Não andou com Jesus Cristo nos tempos do seu ministério público na Galileia. Foi depois, através do testemunho dos apóstolos, que ele conheceu Jesus, que se enamorou por ele, que o encontrou e por isso dedicou toda a sua vida ao anúncio de Jesus Cristo. Tornou-se evangelista. É a experiência que nós fazemos. Ele também não conheceu Jesus Cristo, como aqueles discípulos que o acompanharam na sua vida pública. E nisso está nas mesmas condições que está cada um de nós. E isso não o impediu de fazer da sua vida um permanente anúncio de Jesus, da sua presença, da vida que Ele promete. E este é o desafio permanente para nós cristãos. Procurarmos este encontro com Cristo, sabendo que, quando nós fazemos a experiência da presença de Cristo na nossa vida, não podemos deixar de o anunciar. Se nós ouvimos o apelo de Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, e muitas vezes achamos que isto não é para nós, qual é o problema? O problema é que nós ainda não fizemos a experiência de encontro com Cristo. Efetivamente, ainda não experimentámos isso. E como ainda não experimentámos isso, não sentimos este impulso de o testemunhar, de o dar a conhecer, de falar dele. Olhemos para o exemplo de São Marcos e aprendamos com ele. Aprendamos com ele a procurar conhecer Jesus Cristo e encontrá-lo na nossa vida nessas tantas formas que Ele nos dá para o encontrarmos hoje. Para o podermos testemunhar, para o podermos anunciar,
para podermos também nós falar dele e dá-lo a conhecer. Nesta Eucaristia confiemos ao Senhor as nossas preocupações, confiemos-lhe a nossa vida, mas peçamos-lhe também que, por intercessão de São Marcos e dos santos Francisco e Jacinta de Fátima, peçamos-lhe que faça de nós suas testemunhas, seus anunciadores. Dizia-vos no início que, para além do motivo de festa, que é celebrarmos São Marcos, hoje tínhamos um outro motivo para nos alegrarmos, que é o facto de termos connosco dois casais que celebram hoje as suas bodas matrimoniais. Por isso vamos não só alegrar-nos com ele, mas unir-nos a eles neste momento em que renovam os seus compromissos matrimoniais e vamos, sobretudo, rezar por eles, para que o Senhor os abençoe e os acompanhe ao longo da sua vida. E peço a estes dois casais que se aproximem aqui do centro para fazermos este momento de renovação dos compromissos matrimoniais.